Você que me ouve neste momento está aflita, aflito, além dos seus problemas gravíssimos, nosso país está passando por uma situação crítica, uma situação a pior que eu já vi em toda a minha vida, porque é uma crise de confiança, de credibilidade, tamanha as distorções, as injustiças, as corrupções, o roubo, enfim, tudo isso tem feito do nosso país um país achincalhado, colocado assim na margem da sarjeta. E todos nós brasileiros acabamos ficando envergonhados da nossa pátria. Tamanho descaso das autoridades. Então, some-se a isso, aos seus problemas, poxa, como suportar? Só Deus mesmo. Ninguém mais é capaz de nos sustentar senão Deus. Mas quando a gente fala de Deus, a gente está falando da fé. A fé viva no Deus vivo. A gente não está falando de religião, a gente está falando de uma fé inteligente, uma fé racional, uma fé que traz para nós a vitória, a conquista, o sucesso, a resposta de Deus. Então, amiga e amigo ouvinte, como é importante a gente manter a fé em dia, não é verdade? Porque nesses momentos tempestuosos só sobrevive aquele que tem a fé, que realmente crê que Deus, no final das contas, vai fazer a vontade dele. Se não está já fazendo, né? Porque todas essas pragas que têm caído sobre o nosso país parecem mais com as pragas do Egito, né? Que Deus está falando, deixa meu povo ir, deixa meu povo ir. Eu quero o meu povo. Então, as pessoas, às vezes, os governantes, não entendem a linguagem de Deus, os sinais de Deus. Mas quem está na fé entende e aceita e espera que a justiça do Altíssimo venha. E falando em justiça e fé, nós temos que avaliar uma coisa importante. Foram as palavras que Jesus falou. Olha só, Jesus diz assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Quem comete a corrupção se torna refém da corrupção. Quem é mentiroso se torna refém da sua mentira. Refém da sua mentira. Eu lembro de uma pessoa, um parente, que ele vivia mentindo. Mas a mentira, você sabe que a mentira tem perna curta. A mentira chega a um ponto que a pessoa não tem mais como sustentar a mentira. Então ela cria fatos para dar uma sobrevida à sua mentira. Mas finalmente a mentira dele foi descoberta, ele ficou tão envergonhado, tão humilhado, ele ficou tão depressivo, porque a mentira dele envolvia outras pessoas. E assim também acontece com as pessoas corruptas, como nós estamos vendo aí. Os corruptos estão sendo trazidos à baila. Todos estão sendo achincalhados com as notícias referentes às suas corrupções. Quer dizer, tudo que estava acontecendo no passado com respeito à corrupção, porque os maus políticos tiram o dinheiro que deveria ser usado em hospitais, na educação, na segurança, na infraestrutura da sociedade, das cidades, não é verdade?
as estradas, enfim. Nós verificamos que esse dinheiro todo, parece que a coisa ficou em mais de 25 bilhões de reais. Isso é o que se sabe, fora o que não se sabe. Então, quanto dinheiro está sendo escondido por esse mundo afora, especialmente lá na Suíça, e o povo brasileiro gemendo, urrando. Eu pergunto, minha amiga, meu amigo ouvinte, a raiz de todos os males na face da terra é o pecado. O pecado é que sustenta toda a maldição que nós vemos na face da terra. Doenças, enfermidades, divórcios, filhos viciados, enfim. O inferno está em verdadeira festa com tudo que tem acontecido no mundo. Corrupção para tudo quanto é lado. Então, o pecado é a raiz de todos os males que assolam a humanidade. Ora, quem vive no pecado se torna refém do pecado, escravo do pecado. E olha, você verifica, por exemplo, que nós estamos vendo aí um político é preso, então ele delata outros políticos que não estavam nem aí, estavam tranquilos, mas também, é como me disseram que o Brasil está igual um saco de caranguejo. Você pega um caranguejo e vê um monte de caranguejo pendurado. É assim. E a verdade é que um está agarrado ao outro por conta do seu comprometimento. O comprometimento do seu pecado. Então você, por exemplo, reclama, você diz assim, poxa, Bispo Macedo, eu nunca traí o meu marido, mas o meu marido tem me traído. Eu sei, mas você tem traído o seu marido também de outras formas. Porque o pecado é pecado. O pecado, seja grande, seja pequeno, é pecado. Pecado é injustiça. Injustiça é tudo que contraria a justiça que é Deus. Deus é justiça. Ele é o justo juiz. Então, quando uma pessoa comete um pecado, ela se torna escrava desse pecado. Ela se torna refém desse pecado. Ela fica sempre acuada. Por isso vem o medo. Por isso que as pessoas têm medo. Então, você verifica aí gente importante tomando atitudes de medo, de pavor. Gente importante desesperada. Por quê? Porque tem o rabo preso. Desculpa lá a expressão. Mas por quê? Ficar com o rabo preso no pecado. Nas suas atitudes erradas. É o que Jesus está falando. Jesus diz, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Você pode ler isso no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, é servo do pecado, obedece ao pecado, vive no pecado. E quem vive no pecado e morre, a alma dele vai para onde? Vai para o céu? Vai para o céu? Para onde não existe pecado, só existe justiça, pureza, santidade? Claro que não. Então é uma questão de pensar um pouquinho, raciocinar. Você está me ouvindo nesse momento. De repente você é uma pessoa que não rouba, você não mata, você não estupra, você é uma pessoa até correta, mas você adultera. Você vive na prostituição, você vive na internet, você entra naqueles sites de pornografia e fica curtindo aquelas imagens. Eu pergunto, qual é a diferença? Qual a diferença do marido que está traindo da mulher que está em casa assistindo filmes pornográficos? Qual a diferença? É a mesma coisa. Então, eu não traio, meu marido não trai fisicamente, mas
moralmente falando, está traindo. Então, é isso. Quem vive na mentira se torna escravo da mentira, refém da mentira. Quem vive no roubo se torna escravo do roubo. Quer dizer, as pessoas que estão presas, aprisionadas pelos seus pecados, elas não têm liberdade. Elas estão sempre com medo. E o que é o medo? O medo é a ausência da fé. Por que não há fé? Porque não há consciência limpa. A pessoa não tem a consciência limpa. Então, se eu tenho a minha consciência limpa, então eu durmo tranquilamente. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo solenemente. Por quê? Porque eu estou em paz comigo mesmo, e se eu estou em paz comigo mesmo, eu estou em paz com Deus. Porque a minha consciência em nada me acusa de alguma coisa que eu fiz de errado e que certamente ficaria me acusando e me tirando a minha paz. Não, eu estou em paz, perfeitamente em paz. Por quê? Porque eu não vivo no pecado. Eu não sou escravo do pecado. Se eu fosse escravo do pecado, o pecado já teria me cortado a cabeça. Porque quando a pessoa serve ao pecado, então a vida dela pertence ao pecado, que é a injustiça, que é o diabo. Mas se ela serve a Deus, então ela vive uma consciência limpa, pura. Ela tem paz. Mas quem serve ao pecado está sempre com medo, com o rabo preso, desculpa lá a expressão. Está com o rabo preso porque deve no cartório. Tem culpa no cartório. É ou não é? Então, amiga e amigo ouvinte, aprenda essa palavra aqui com Jesus e coloque-a em prática. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, é servo do pecado, é refém do pecado. Aí Jesus complementa dizendo assim, o servo do pecado, quer dizer, o escravo do pecado, não fica para sempre em casa. O filho, sim, o filho fica em casa, mas o servo do pecado, não. Aquele que serve a justiça está sempre em casa. Mas aquele que não serve a justiça, que vive na injustiça, então é refém, é prisioneiro da injustiça, é prisioneiro do pecado, é prisioneiro do inferno, é prisioneiro de Satanás. Então, é por isso que Deus nos conclama, nos alerta para a obediência. Ele disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou ser perfeito se eu sou uma pessoa, um mortal imperfeito? Como é que pode? Mas Deus estava se referindo à justiça. Ele estava dizendo assim, olha, anda na minha presença, quer dizer, seja justo. Então, você não deve fazer para os outros o que você não quer para si. Essa é a justiça de Deus. Olhar para os outros como para si mesmo. E esse é um trabalho que a Igreja Universal tem promovido. A gente tem levado para as pessoas aquilo que Deus nos tem dado, que é a salvação, que é a consciência, uma fé consciente, que é a palavra de Deus, que faz com que a pessoa seja livre do peso do pecado, seja liberta do diabo. Ela se torna livre do diabo quando ela começa a obedecer a palavra de Deus. Ora, se pela desobediência a pessoa se torna refém do diabo, escrava do diabo, pela obediência à palavra de Deus, então ela é lavada, ela é purificada, então ela é justificada e ela está livre do diabo. O diabo não pode lhe tocar. É por isso que o apóstolo João diz que aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Não toca mesmo. Se o diabo pudesse tocar em mim, ele já teria tocado há muito tempo, já teria acabado comigo. Mas ele não pode. Não pode por quê? Porque ele não tem direito.
Ele não tem direito a tocar em mim. Não tem direito por quê? Porque nós vivemos sujeitos à justiça. Nós somos servos da justiça. E quem é servo da justiça não é tocado pelos servos ou pelo diabo, que é o pai das injustiças. Entendeu, minha amiga, meu amigo ouvinte? Você compreende? Você é escrava daquele que você serve. Se você serve, você ouve e pratica a palavra de Deus, você é serva do Senhor Deus. Se você ouve e pratica a palavra do diabo, como a mentira, o engano, a prostituição, as coisas erradas que você ouve e também pratica, então você está vivendo sujeito ao pecado e, consequentemente, não pode viver uma vida livre. Por isso que muita gente tem depressão. Por isso que muita gente vive no medo. Por isso que muita gente vive assustada. Porque é gente que vive escravizada pelo seu pecado. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Quer dizer, minha amiga, meu amigo ouvinte, andar na presença de Deus e ser perfeito significa andar na presença de Deus com a consciência limpa e viver e fazer o que é justo, o que é certo, o que é correto, não prejudicando ninguém, não trazendo mal para quem quer que seja. Ao contrário, quando nós vivemos na justiça, a gente vive para fazer o bem ao nosso semelhante, que é o segundo grande mandamento, semelhante ao primeiro. Jesus disse: o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com todas as forças, de toda a alma. O segundo grande mandamento é amar o vosso semelhante como a si próprio. Quer dizer, fazer pelo semelhante o que você gostaria de fazer para si mesmo. Essa é a fé cristã, que é a cruz do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir agora alguns testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Suas vidas transformadas, quer dizer, o seu casamento transformado. E isso é importante porque, você vê, as pessoas vêm na terapia do amor às quintas-feiras, e o que elas fazem? Elas aprendem a falar a verdade, elas aprendem a viver na verdade, elas deixam o pecado de lado e começam a praticar a justiça. Automaticamente, a vida delas começa a modificar. Por quê? Porque elas aprenderam a palavra de Deus, foi-lhes ensinada a palavra de Deus, e elas deixaram a palavra do diabo e se apegaram à palavra de Deus. Por isso que essas criaturas são abençoadas. Olha só, vamos ouvir. Na verdade, a minha vida nunca foi boa, sentimentalmente nunca foi. Mas quando eu cheguei estava péssima, porque eu comecei errado. Eu vi o casamento dos meus pais se destruir assim, degradantemente, porque minha mãe viveu com meu pai casada com outro homem. Então eu não sabia disso. Sabendo disso, já me trouxe uma revolta. Então eu pensei o seguinte: eu vou me casar e o homem que eu vou me casar vai transformar a minha vida. Então eu me casei com 17 anos, na verdade fui morar com ele. E logo depois eu fiquei grávida, porque vieram tantos problemas, e eu falei assim: olha, um filho vai resolver, então eu vou ficar grávida. Aí fiquei grávida, eu imatura, nesse meio a minha mãe já tinha se suicidado, então eu não tinha família, tinha
praticamente se dissolvido, eu não tinha onde me apegar. E junto com ele também, que tinha uma vida também sentimental, na verdade não tinha uma vida sentimental. Foi com ele que você se juntou aos 17 anos? Foi, ele é o meu primeiro namorado. Então, conheci, eu pensava assim, eu vou me casar com o primeiro namorado, mas de forma errada. As piores memórias é que eu bebia muito. Eu era praticamente um alcoólatra. Então, eu não ligava para ela. Eu deixava ela em casa e vivia nos barcos amigos. Ela pegava o meu filho e ia até a porta do bar para querer sensibilizar, falar, eu quero, vamos embora para casa. Eu falei, não, vai você, eu estou com meus amigos aqui. E ela pegava a criança e levava. Só que eu fazia pirraça para ela, eu falava, eu não ia embora. Eu deixava ela voltar para casa e ficava até mais tarde no bar com os amigos. Perdida, sem praticamente um casamento sozinha, porque eu morava com ele, ele falou para mim, olha, eu não quero casar, eu já morava com ele, então eu entendia que eu estava casada, ele entendia que não. Então eu queria oficializar e ele não. Então eu já cheguei nessa forma. E nesse período que eu cheguei à terapia, aquele amor que eu tinha doentio por ele, de sensibilizá-lo, de correr atrás dele, se transformou em ódio. Então eu comecei a ouvir, comecei a ver que o problema também não era só ele. Então eu via que em mim havia, né, vários problemas, porque eu queria resolver o problema criando o problema. Você veio sozinha inicialmente? Eu vim sozinha, eu vim por um convite. Ela mudou, ela parou de brigar. Eu ia para o bar, eu fazia pirraça para ela, eu queria brigar com ela para poder ir para o bar. Só que eu provocava ela não ligava. Eu falei, peraí, mas está errado. Eu provocava de novo, ela não brigava. Eu falei, peraí, alguma coisa está acontecendo errado, onde ela está indo para estar mudando desse jeito? Opa, será que tem outro na área aí, eu não estou sabendo? Então tem que ficar. Eu falei, não, eu vou começar a ver onde é que ela está indo. Aí eu vim acompanhar ela, eu falei, não, eu vou. Aí eu vi que é a terapia. E nisso, com a aprendizagem, a gente vai sabendo, porque eu era estúpido, eu era um cavalo, na linguagem popular era um cavalo, porque eu sempre tratava ela na base da patada. Mas aí, com o ensinamento, a gente vai sabendo que ela é praticamente a nossa metade, começa a tratar bem, e por isso que a gente está hoje feliz, totalmente transformado o casamento. Na verdade, a gente tem que ouvir de coração totalmente aberto, mente aberta, não é só ouvir. Tem que praticar. E difícil é a prática. Você traz bagagem, vivência, tudo aquilo. E para você abrir mão daqui e falar, não, mas isso que até hoje eu achei que é certo, não é certo. E eu não tive um espelho, então não tive pais para me espelhar, nem as pessoas em volta. Então eu tive que começar do zero, né? Aprender primeiramente a ser uma mulher. Depois uma mãe, esposa, é muito difícil. Então eu tive que abrir mão. Então eu ia, ouvia e praticava em casa. Seu nome? Ricardo. Priscila. Chegou em que situação e o que mudou, Priscila? Bom, bispo, nós chegamos aqui no momento de desespero. Para mim, inclusive, era um momento que não ia mudar. Eu não acreditava que ia mudar. Para mim, era uma coisa surreal, porque eu não tinha mais confiança nele. Houve traições, né? Ele me traiu. Nós namoramos 4 anos, onde houve 1, 2 traições e eu descobri por impulso, eu descobri por celular, por Facebook. Só que eu sabia, mas eu fazia do Ricardo o meu sol. Ele era tudo para mim. Eu deixei de viver para mim e comecei a viver para ele. Enfrentei a minha família, o meu pai, a minha mãe, porque eles também perderam a confiança nele. E foi muito difícil. Nós terminamos, né? Passamos um tempinho separados. Foi quando ele reconheceu, pediu perdão, e como eu gostava muito dele, deixava mesmo de gostar de mim, foi quando a gente voltou. Daí, achei que ia mudar e não mudou nada. Foi tudo difícil de novo. Repetiu tudo de novo? Repetiu tudo de novo. Foi tudo pior ainda, porque terminamos pela 2ª vez e foi na onde ele começou com outro relacionamento. E para mim foi uma decepção muito grande, porque eu não esperava. Porque ele não queria mais ter um relacionamento comigo, mas ele também não me deixava viver. Eu tentava ficar no meu cantinho e ele vinha, né? E daí me prejudicou na minha saúde, prejudicou na minha vida financeira, eu perdi serviço porque eu fiquei doente. Eu cheguei, quando ele começou a namorar, esse antigo relacionamento, eu pensei em suicídio. Eu moro no último andar do meu prédio, né? Era de madrugada, eu acordava, eu queria abrir a janela e me jogar.
porque eu queria tanto a atenção dele, ele não me passava, ele vivia e não deixava eu viver. A dor do desprezo. A dor do desprezo. Eu passei uma vergonha tremenda, porque as pessoas, lá onde a gente mora, as pessoas olhavam e falavam, sai dessa situação, você é bonita, você trabalha, e fica com ele ainda, por mais que ele era um menino de família, um rapaz de família. Mas eu não acreditava em nada, achava que não ia mudar. O que passava na sua cabeça? Bom, bispo, o pior de tudo é que eu me sentia mal com isso. Eu estava com outras pessoas, eu traía ela, e isso me fazia mal também. E eu não entendia porque me fazia mal, mas me fazia mal. Eu não tive referência dentro de casa, meu pai, ele traiu minha mãe também. E quando eu vi isso, uma vez eu peguei meu pai com uma pessoa e eu pensei, eu nunca vou fazer isso. E foi o que eu acabei fazendo. E para mim era também, eu me decepcionava comigo mesmo, porque quando eu voltei com ela da segunda vez eu falei, vai ser diferente. Eu acreditava que seria diferente, mas eu não conseguia fazer diferente. Fazia tudo de novo. Chegava o final de semana que a gente estava brigado, eu ficava mal. Todo sábado eu ficava mal. Era uma coisa impressionante, porque chegava no sábado, dava aquele desânimo, eu ficava cabisbaixo. E para isso eu tinha que, em conversas de rede social, eu acabava me envolvendo com outras pessoas para tentar preencher esse vazio que eu tinha. E foi aí que a gente chegou no tratamento, né, irmão? Começaram a buscar juntos, então? Começamos a buscar junto, porém não junto. A gente chegamos como amigos de novo. A gente decidiu começar do início mesmo. Foi aí que começou a mudança. E qual foi o resultado do tratamento? O resultado foi tudo maravilhoso. Eu aprendi a me valorizar no tratamento, porque eu não me valorizava. Eu só dava atenção para ele, eu não me dava atenção. Aprendi a me valorizar. A gente conseguiu reconquistar a confiança, respeito, né? Hoje tem respeito até demais. Como ele é hoje? Ele hoje é o homem que eu vou me casar semana que vem. Está marcado já para a próxima semana? Está marcado já, bispo. E isso que ela falou, ela recuperou a confiança dela. Ela, assim, para mim, ela se tornou mais atraente em todos os sentidos, por ela ser mais segura, a autoestima dela tá alta. Quando a gente chegou no tratamento, no primeiro dia, eu lembro até hoje, meio que a gente se olhava assim, como quem pensasse, caramba, por que a gente não veio antes? Porque já no primeiro dia, não mudou do primeiro dia, mas a gente já viu algumas respostas para muitas perguntas que a gente tinha, e dali já foi o ponto de partida para a mudança que a gente alcançou hoje. Quer dizer, pelo fruto do tratamento, vocês estão juntos? Estamos juntos e hoje nós somos referências para os nossos familiares. Desde o meu pai, da minha irmã, da família dele, somos referências. Pois é, você está vendo como Deus faz a coisa? Quem crê em Deus, crê no milagre. Quem crê em Deus, crê no impossível. Essa é a realidade. Agora, claro, você tem que lutar. Se você não luta, então você não vai conquistar nada. Se você não busca, é como o próprio Deus disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E se a pessoa não busca de todo o coração, então é claro que ela vai demorar mais para receber. Mas se ela mergulha de cabeça nas promessas de Deus, que são passadas nas orientações que Cristiane e o Renato dão nas quintas-feiras, então aqueles casais que estão com problemas acabam resolvendo seus problemas familiares e aí o caminho se abre, né? Resolvendo o problema de casamento, resolvendo o problema sentimental, o mar se abre e você pode tomar posse da terra prometida. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.